O que a Bíblia nos fala a respeito da vontade de Deus? A Bíblia nos diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Como viver então esta vontade? É exatamente isso que nós vamos ministrar na palavra do dia de hoje. Eu quero convidá-lo para que você participe conosco. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo à oração do dia. Antes de nós começarmos, porque nós vamos ter um tempo de ministração da palavra e logo após um pequeno tempo de oração, antes de começarmos, eu quero convidá-lo para que você se inscreva aqui no nosso canal. E ao se inscrever, você marque o sininho para que você possa ser avisado a cada nova publicação. Que você possa deixar o teu joinha também, porque isso faz com que o YouTube envie este vídeo para outras pessoas. E o mais importante de tudo, que você possa deixar na parte inferior do vídeo, aqui na parte de comentários, os teus pedidos de oração. Eu vou orar por você. Amigos que também são pastores assim como eu estarão orando por você também, pela tua vida, pela tua família e pelos teus pedidos de oração. Amém? Então faça isso, deixe os teus pedidos. Vamos então à palavra de hoje. A mensagem de hoje ela tem como base alguns versículos que estão contidos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 47 a 51 e na sequência versículos de número 60 a 66. Nesses versículos, Jesus está relatando sobre o chamado dele e sobre aqueles que querem caminhar com ele. Ao final do seu discurso, alguns homens, alguns discípulos resolveram deixar de andar com Jesus. A palavra diz que eles começaram a dizer que o discurso de Cristo era pesado demais. Quem poderia suportá-lo? Eles então se levantam e vão embora. Aqueles homens, nós podemos dizer que de alguma forma eles conseguiram se decepcionar com o próprio Cristo. Eles se chatearam, por quê? Porque eles havia neles uma expectativa, diferente da expectativa de Deus. E eles se frustraram, porque ao invés da expectativa deles ser suprida, não, Jesus tinha outros planos. Nós não podemos nos esquecer que muitos judeus esperavam que o Salvador fosse um grande guerreiro. Alguns tantos esperavam que o Salvador fosse um grande político. Outros acreditavam que o Salvador viria para suprir as necessidades imediatas deles, livrá-los do poderio de Roma. Mas Cristo veio para algo superior. Mas aqueles homens não conseguiram compreender isso naquele momento. Amém? Alguns acreditavam que o Salvador viria dentre os fariseus, dentre os mestres da lei. Mas Jesus nasceu de um simples carpinteiro, que era José, e Maria, uma jovem mulher. E por isso não aceitaram, porque tudo isso estava em oposição ao querer daqueles homens. Eles não aceitaram o quê? Não aceitaram a Cristo. Eles não aceitaram algo muito maior. Eles não aceitaram a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, para nós aprendermos a nos submetermos àquilo que Deus quer para as nossas vidas, ainda que muitas vezes seja muito desafiador. Amém? Vamos fazer uma breve oração, depois nós vamos ter mais uns 15 minutos mais ou menos de ministração. Logo ao final nós vamos voltar a orar e depois vamos orar por cada um dos pedidos. Senhor meu Deus, muito obrigado por este tempo, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais e te pedimos, fala ao nosso interior, ministra ao nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nem sempre é fácil caminhar com Deus. A verdade é que muitas vezes é muito desafiador viver conforme os desígnios de Deus, mas sempre é o melhor caminho. Se nós pegarmos só esse versículo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós crermos isso, o quanto que a nossa vida pode mudar. Acreditar que sempre aquilo que acontece é bom, não estou dizendo que simplesmente acontece, porque se você tem a tua vida debaixo da vontade do Senhor, significa que você tem buscado andar em santidade. Se você diante do pecado você pede perdão, se você tem buscado amar o teu próximo, perdoar o teu próximo, se você tem se preocupado em primeiríssimo lugar em estar atento à Bíblia e viver conforme a Bíblia, porque ela é a nossa lei, então nós viveremos essa vontade que é boa, perfeita e agradável.
Ou seja, tudo que acontece em nossas vidas vai ter um propósito de edificação. O propósito sempre vai ser nos beneficiar. É o que Deus quer para nós. Amém? Como viver então essa vontade que é boa, perfeita e agradável? Eu vou te dar aqui 3 passos para que você possa viver essa vontade que é boa, perfeita e agradável na tua vida. A primeira delas sempre vai ser buscar conformidade na tua vida àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a nossa grande lei. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Constituição Federal, que foi promulgada no ano de 1988. Eu tinha meus 13, 14 anos de idade. Após um longo período de ditadura, nós agora recebemos uma Constituição que fala sobre os nossos direitos, fala sobre liberdade, fala sobre tantas coisas interessantes. A nossa Constituição, ela é gigantesca, ela é muito grande em comparação às constituições de muitos outros países. E vem com o objetivo maior de defender os nossos direitos, justamente logo após um período de ditadura, onde muitos direitos nos haviam sido tirados. Mas nós temos outras leis também no país. Você tem ali o Código Civil, você tem o Código Penal, você tem o Código de Trânsito e tantas outras leis que vêm para poder regulamentar a convivência entre empresas e pessoas, entre pessoas e pessoas, para nos mostrar, se você fizer isso daqui vai dar tudo certo. Mas se você se opor a isso, você provavelmente vai ter problemas. E assim funciona com a lei de Deus. Existe uma coisa muito interessante em relação à legislação humana, porque a lei, o que a lei diz é o seguinte: você não ter conhecimento da lei não é justificativa para que você não a cumpra. Olha só, irmãos. Você sabia que com Deus é exatamente a mesma coisa? Você não ter conhecimento da Bíblia não é justificativa para que você não a cumpra. Amém? Alguns podem dizer assim, mas a Bíblia também diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. É verdade, mas quando fala sobre ignorância, está falando de alguns detalhes que possam talvez gerar dúvida. Porque tem coisas, irmãos, que está marcada em nós. Porque a Bíblia também diz que foi colocado no homem a marca da eternidade. Existem coisas que estão na nossa consciência, que a nossa consciência ela nos diz isso aqui está errado. Agora, o que isso nos impede muitas vezes é de praticarmos o mal. Agora, vivermos determinadas habilitações só para quem conhece a Bíblia, só para quem conhece a lei e se habilita a vivê-la. E a palavra habilitação nos remete, por exemplo, ao Código de Trânsito, porque lá está escrito sobre qual que é o processo, qual que é o processo que eu preciso percorrer para estar habilitado a dirigir. Então lá vai estar escrito, você vai ter que fazer um teste teórico, você vai ter que fazer algumas aulinhas de direção, você vai ter que fazer alguns exames médicos, depois você vai ter que passar por uma prova do Detran. E finalmente, depois que a sua carteira estiver pronta, você vai estar habilitado para ir e vir com o teu veículo automotor. Não é assim que funciona? E a carteira de habilitação nos habilita a várias outras coisas. Por exemplo, se você vier aqui em Brasília, onde eu moro, e quiser visitar o Congresso, por exemplo, e vale muito a pena você vir aqui e conhecer. Então você, quando apresenta lá a tua carteira de motorista, funciona como um documento de identidade e é permitido a você transpor as portas do Congresso e conhecer como é que funciona lá dentro, passar pelos túneis, tem várias coisas bacanas ali para poder conhecer, vale a pena. Quem te habilitou a isso? A tua carteira de habilitação. Ela te deu acesso a transpor aquelas portas. Agora, se eu não tenho conhecimento da legislação, eu fico limitado. Nós estamos falando de carteira de habilitação, que a enorme maioria das pessoas sabem como é que funciona. Mas quantas pessoas que são roubadas, quantas pessoas que perdem tanto por não conhecerem os seus direitos? Amém? Quantos trabalhadores são roubados porque não conhecem os seus direitos? Porque não conhecem a lei. E quantos de nós que somos cristãos, sendo cristãos, não temos vivido em plenitude aquilo que Deus tem para nós? Porque mesmo tendo direito, não estamos habilitados porque não sabemos. E não sabendo, nós não recorremos. Não sabemos, a gente não luta pelo nosso direito. A gente não vai atrás da justiça. E nós perdemos por não sabermos. Você entende isso que eu estou te falando? Amém. A segunda questão para que você possa viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável,
está exatamente em nós nos submetermos a essa vontade. Se eu vivo em oposição à vontade de Deus, não tem como vivê-la. Eu vou viver lutando contra ela. Deus, Ele estabeleceu na sua lei também respeitar o nosso livre-arbítrio. Contanto com que o nosso livre-arbítrio não fira o livre-arbítrio do outro, Ele respeita. E Ele nos permite fazer as nossas escolhas. Amém? E nós muitas vezes fazemos escolhas que nos afastam da vontade de Deus. Mas tudo isso tem uma consequência. Jesus, quando estava prestes para ir para a cruz, ele olhava para a vontade de Deus. A vontade de Deus era ir para a cruz. E ele pensava, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas quando eu penso em ir para a cruz, não parece algo bom. Porque eu vou me machucar, vai doer, eu vou sofrer. Como é que isso pode ser bom? Ele olhava para a vontade de Cristo, de Deus, que era dele ir para a cruz, e pensava, como é que pode ser perfeito? E talvez viessem as dúvidas, né? O meu ministério foi só de 3 anos. E se os discípulos ficarem amedrontados e se perderem? Será que o tempo realmente foi suficiente para que eles guardassem a palavra dentro de si? Será que não seria melhor eu ficar um pouco mais? Será que eu fiz por completo aquilo que eu deveria fazer? A palavra de Deus ela é agradável. Agradável para quem? Se eu vou passar por vergonha? Se minha mãe vai passar por vergonha? Se os meus amigos que são discípulos agora também estão sendo ameaçados? Se eu vou morrer, como é que isso pode ser agradável? A questão toda é que nós enxergamos de uma forma limitada. Deus ele enxerga o todo. Por isso que ele mesmo diz, eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu posso dar a vocês o fim que desejais. Jesus veio para trazer vida, e veio para trazer vida em abundância. Foi o que ele disse. Eu vim a este mundo para trazer vida, e vim para trazer vida em abundância. Mas Jesus, como homem, ainda que perfeito, ele estava limitado naquilo que ele poderia fazer. Mas uma vez glorificado, não haveria mais limites. Quando Cristo vai para aquela cruz, ele morre naquela cruz, segundo a tradição e conhecimento evangélico cristão. Ele morreu por todos os nossos pecados e nos habilitou a todos a termos um acesso direto ao Deus da vida. E no momento que ele morre naquela cruz, nós fomos habilitados ao perdão. E no momento que ele ressuscitou, todos nós fomos habilitados para sempre a vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. E o Senhor Jesus ele havia dito, nesse mundo vocês vão passar por muitas tribulações, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Ele diz, eu venci o mundo, inclusive a própria morte. Então quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós aceitamos ela, nós passamos a ter acesso a tudo aquilo que Cristo viveu e mais, porque Ele mesmo disse isso. Ele disse, vocês viverão e farão coisas maiores ainda daquilo que eu vi, daquilo que eu fiz e daquilo que eu vivi. E essa é a porção que Deus tem para a tua vida. Deus tem curas, Deus tem milagres, Deus tem o sobrenatural dele. Deus tem águas para você andar sobre elas. Deus tem muralhas para você sobrepô-las. Deus tem portas para você poder passar. Mas eu preciso me submeter à vontade de Deus. Em algum momento a vontade de Deus pode vir como se fosse algo ruim para mim? Sim, foi o que aconteceu com Cristo. O fim era maravilhoso, mas o processo até o fim era dolorido. O processo até o fim não parecia ser algo nem bom, nem perfeito, nem agradável. Mas Deus, ele enxergava o todo. Então se submeta à vontade de Deus para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável em todas as áreas da tua vida. E em terceiro lugar, nós falamos primeiro, nós vamos conhecer a palavra, nós vamos conhecer a lei. Amém? Para estarmos habilitados a viver em plenitude tudo aquilo que ela tem para nós. Em segundo lugar, nós precisamos nos submeter à palavra, precisamos aceitar esta palavra. Quando ela vier sobre nós, não podemos lutar contra ela, rejeitar a vontade de Deus. Não. Falar, amém, Senhor, se essa é a tua vontade, eis-me aqui. Como Cristo disse, que seja feita a tua vontade. Como está descrito no próprio Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E em terceiro lugar, eu preciso de tempos em tempos vir à Bíblia
Se for diariamente, melhor. É uma questão de inteligência, de estratégia. Vir a Bíblia e conformar a minha vida à palavra. Amém? Olhar para a palavra e buscar aquilo que eu tenho feito, as escolhas que eu tenho buscado, qual que é a base bíblica para isso. É muito diferente de buscar uma paz. Muitos cristãos vivem assim: ah, não sei, me deu paz. Ah, eu estou em paz. Mas como assim eu estou em paz? Ou você não sabe ainda que muitas vezes a paz que nós sentimos é uma paz carnal. Imagina só Jesus de repente fala assim: ah, não vou para a cruz não. Ah, por que, Jesus? Ah, estou com uma paz. É lógico que a carne dele teria uma paz. Jesus orou por 3 horas. Ele estava incomodado em ir para aquela cruz. Ele estava temeroso. Mas a paz do Senhor veio na persistência dele em não infringir a lei, em não infringir a direção, em não se opor à vontade do Senhor. Ele então sente paz e se entrega em paz, mudo, em silêncio, para que a vontade de Deus pudesse se cumprir. Amém? E aquele instrumento de morte, a cruz, hoje é um instrumento de vida. E aonde você vai e tem uma cruz, você sabe, ali tem uma igreja. Ali se fala de Jesus, ali se fala de amor e ali se fala de vida. E se quem ainda não tem acesso à vida pode entrar naquela igreja, porque ali ela vai ter a oportunidade de conhecer o Deus da vida. Aleluia. Então você precisa fazer e dar esses 3 passos na tua vida hoje. Amém? Conhecer a lei, você precisa conhecer mais a palavra. Esteja conosco sempre nas nossas orações, nos nossos vídeos, sendo ministrado pela palavra de Deus. Mas reserve também um tempo para você ler a Bíblia, para você estar a sós com Deus em leitura da palavra. Antes, ore, abre a Bíblia, faça um estudo constante. Então eu vou estudar os evangelhos, eu vou pegar lá 1 Mateus. Antes de começar a ler, eu vou orar e vou buscar aquilo que Deus ele quer falar ao meu espírito. Amém? Em segundo lugar, não vou me opor à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus vier sobre mim, eu vou me abrir para ela. E vou dizer amém para o Senhor. E vou agradecer. Mesmo em momentos de muita luta, eu vou ser grato a Deus. Porque eu vou compreender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável pela minha vida. Eu posso estar passando por um momento de dor, mas Deus tem um propósito. Deus, obrigado por este momento pelo qual eu estou passando. Só me diga qual que é o propósito para que eu possa viver e caminhar de acordo com o teu querer. Quem fez isso? Jó fez isso. Foi tirado de Jó praticamente tudo, menos a vida e a mulher. Jó, o que fez? Se submeteu à vontade do Senhor e o glorificava por todas as coisas. Ele dizia: do pó eu vim e do pó eu voltarei, e para o pó eu voltarei. E passado o período que ele precisava passar, Deus o restituiu tudo em dobro. Olha que incrível, irmãos. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. E em terceiro lugar, além de eu me submeter à palavra de tempos em tempos, além de aceitar a palavra de tempos em tempos, eu preciso, eu mesmo, ir até a palavra e buscar encaixar a minha palavra aqui dentro. É verificar, será que se a minha vida e a palavra de Deus fosse um grande quebra-cabeça, as peças se encaixariam? A minha vida cabe aqui dentro? Ou a minha vida está além da palavra? Ou talvez minha vida esteja até em oposição à palavra? Então eu preciso colocar a minha vida em conformidade, ajustar os meus caminhos. Foi o que João Batista dizia ali no deserto, antes de Cristo ser reconhecido como Filho de Deus. Voz do que clama do deserto, ele dizia: endireitai os vossos caminhos, endireitai as veredas para receber o Senhor nos vossos corações. Amém? Que nós possamos fazer isto no dia de hoje, endireitar os nossos caminhos, abrir os nossos corações, colocarmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Colocar de lado o pecado, buscarmos santificação. Santificado significa aquele que foi separado para Deus. É quando eu busco na palavra estar separado para Ele. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar para que a palavra ela possa encontrar abrigo nos nossos corações e para que ela se cumpra em nós. Senhor, meu Deus, nós queremos hoje nos submetermos à Tua vontade. Em muitos momentos é muito desafiador, Pai. Como muitas vezes nós queríamos que a nossa vontade fosse cumprida, o nosso querer. Mas o Senhor tem uma visão muito mais ampla do que nós de todas as coisas. Eu creio, meu Deus, que o melhor sempre virá através das Tuas mãos.
E eu te peço nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite os teus filhos, cada um destes que agora estão sendo ministrados pela tua palavra, estão conosco neste vídeo, nesta ministração do dia, que o Senhor possa tocá-los, possa dar-lhes paz em relação ao momento pelo qual estão vivendo, que possam estar com seus ouvidos atentos, que possam buscar na palavra a direção, que possam viver conforme o teu querer. Dá forças para que sejamos firmes no teu querer, na tua vontade. Eu abençoo agora os lares, a família, o trabalho, cada área da vida dos teus filhos e declaro o teu querer, Senhor, a tua vontade se cumprindo em todas as áreas da vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, querido. Que bom que você permaneceu até o final. Que bom que você ouviu toda a palavra. Nós precisamos ter paciência e descobrimos prazer na palavra do Senhor. Lá no livro de Salmos, no capítulo número 1, a palavra fala sobre felicidade, sobre ser bem-aventurado, sobre ter sucesso. E um dos caminhos para termos sucesso, segundo o salmista, é nós termos prazer na palavra de Deus. Amém? Que você possa então ter esse prazer. Está sempre conosco todas as manhãs. Convido para que você possa sempre iniciar o teu dia aqui conosco. Nós disponibilizamos o vídeo da oração do dia sempre às 4 horas da manhã, para que todos possam ser alcançados e abençoados logo no início do dia. Eu quero te fazer um convite antes que você vá embora. Quero te convidar para que você compartilhe esse vídeo com pessoas queridas. Que você agora invista 5 minutinhos, 6 minutinhos do teu dia, faça uma oração e peça para Deus te mostrar quem são as pessoas que precisam receber este vídeo, que precisam receber esta oração do dia, que precisam ser ministrados através desta palavra. E envie para essas pessoas. Envie como mensagem, diga: eu estava orando por você, eu estava orando e Deus me fez lembrar de você. Eu estava aqui sendo ministrada na palavra e eu me lembrei de você. Amém? Eu recebi uma direção de Deus e eu quero compartilhar contigo essa mensagem. Ore aí pela minha vida, porque eu estou orando aqui por você. Vamos construir uma grande corrente de irmãos, de cristãos que oram, que clamam, que estão conectados com o Senhor. Essa é a nossa maior força de oposição às trevas. Nos iluminarmos e levarmos luz. E Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de deixar na parte de comentários o teu pedido de oração. E até amanhã em nossa oração do dia. Deus abençoe.